Muito boa noite a todos. Oi. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. E hoje, em especial, que Jesus possa nos inspirar e nos proteger, para que nós possamos reflexionar sobre um assunto tão grave. Há pouco mais de um mês, as redes sociais e os noticiários foram invadidos pela notícia de que no sul do Brasil, uma criança de 11 anos havia sido estuprada, e desse estupro gerou uma gravidez, e que a mãe dessa criança estava lutando para que ela fizesse o aborto. Eu vi essa reportagem quando ouvia um jornal, e lá vazaram o áudio onde a juíza e a promotora, numa audiência com essa criança, conversou com ela naturalmente, fazendo perguntas, e ali determinou que o aborto não pudesse ser feito. Essa juíza e essa promotora, então, foram execradas publicamente. Foram atacadas de todas as formas. E, mais tarde, então, o Ministério Público Federal determina que o aborto fosse feito em um hospital em Florianópolis, com a gravidez já entrando na 27ª semana. Nesse ponto, o aborto tem uma particularidade. A criança já está formada e de um tamanho razoável. Então, o procedimento é feito pela inserção de uma cureta, que é como se fosse uma pinça muito grande, com uma lâmina na frente, onde o médico começa a desmembrar o bebê, cortar o bracinho, cortar o outro bracinho, a perna, fatia o corpo, sobrando só a cabeça, que pelo tamanho não tem como fazer isso, então ele insere uma outra peça, que parece um espremedor de alho gigante, e ele toque, quebra a cabecinha e retira, faz a limpeza. Foi esse o procedimento que fez com que parte das redes sociais gritassem vitória, comemorassem. E isso gerou naturalmente muita controvérsia e muitas contradições no nosso entendimento. Uma das maiores contradições aconteceu quando cristãos, e dentro desse grupo de cristãos, alguns espíritas, levantaram-se para apoiar esse ato, para defender que aquela garota, que foi vítima de um dos crimes piores que uma mulher pode sofrer, deveria fazer, porque ninguém é obrigado a conviver com o filho que foi gerado por um criminoso no aborto. Nenhum cristão, e principalmente nenhum espírita, deveria defender o aborto. Ou melhor dizendo, não deveria defender a morte de ninguém. Mesmo que esse ninguém fosse um amontoado de células dentro de um útero, ou um amontoado de células correndo, jogando bola, ou um amontoado de células pilotando um avião. Porque todos nós, sem nenhuma exceção na Terra, encarnados, somos um amontoado de células. E por que eu digo isso? Muito simples. Porque ser cristão é seguir os ensinamentos e os preceitos de Jesus, o Cristo. E Jesus, o Cristo, nunca defendeu a morte de ninguém. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a respeitar a vida, a respeitar o outro. Um dos maiores exemplos disso é quando ele defendeu a mulher adúltera de ser apedrejada. Mas aí alguém, antes que algum inteligente, fala assim, mas Jesus nunca falou sobre aborto. Nem deveria. Primeiro porque matar para os judeus, e Jesus era um judeu e ele vivia entre os judeus, matar para os judeus seria
o afrontar da lei mosaica. Lembra dos 10 mandamentos? Eles seguem à risca até hoje os 10 mandamentos. Segundo, que a época de Jesus não tinha o costume de matar o bebê dentro do útero. Não tinha tecnologia, não tinha conhecimento. As mulheres davam à luz e quando o filho era rejeitado, ou deixavam, geralmente próximo de um poço, onde ali passavam pessoas e pegavam para adotar, ou simplesmente deixavam no deserto a míngua para morrer, ou jogava de precipícios, mas dentro do útero não. Então, Jesus não poderia falar especificamente de aborto, mas sabendo o mestre, que durante o tempo, a humanidade traria todas as formas de agressão e de crimes, ele resumiu isso tudo dentro de um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se ama a si mesmo. O que equivale a dizer que, se você não quer ser morto, por que vai desejar a morte de alguém? Porque aquele que gesta dentro de um útero também é o nosso próximo. E que deve ser amado e principalmente protegido, porque ele está numa condição que podemos classificar como a mais indefesa possível. E aqui está o principal ponto de controvérsia entre as pessoas, quando se diz em aborto, que seria: onde começa a vida? Qual é o momento inicial de um ser humano? Porque quando se fala nisso, nós percebemos alguns movimentos. O primeiro é de pessoas que dizem que não defendem a morte de um bebê formado. Como se dissesse assim: olha, eu defendo o aborto como direito da mulher, mas não de um bebê já formado, com a gestação já avançada. Eu defendo o aborto lá no comecinho, onde não existe nem sistema nervoso, onde não tem vida, porque é um amontoado de células. Outras, principalmente profissionais de saúde, que incentivam suas pacientes a praticar o aborto, dizem que também ali nas primeiras semanas, um remedinho, entre aspas, pode resolver, porque é algo que cabe numa colher de chá, que não tem forma, um amontoado de células. Ou ainda pessoas dizendo que a ONU, Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas, através da OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que pode se abortar porque a vida começa apenas na 13ª semana. E aqui eu me pergunto: que é uma instituição para determinar sobre a vida de alguém? Mas o problema é que esses que fazem esse tipo de coisa, que fazem esse movimento, eles tentam desqualificar a vida, porque desqualificando a vida pode-se criar leis e pode-se defender o aborto. E quando eu vejo isso, de gente desqualificando a vida, não, é um amontoado de células, não tem forma, não tem nada. Eu me lembro de certa vez, já deve ter uns 15 anos ou mais, alguns adolescentes de classe média alta atearam fogo em um índio que estava dormindo em Brasília. Quando a polícia identificou, prendeu e interrogou, um deles disse assim: não, era apenas um índio. Quer dizer, desqualificou o ser humano, porque apenas um índio pode matar, como no caso de outros adolescentes de São Paulo, que espancaram uma prostituta até a morte, e no interrogatório disseram: não, era apenas uma prostituta. Então é mais ou menos isso que essas pessoas fazem. Aliás, desqualificar coisas para desumanizar, desqualificar pessoas para desumanizar, tem sido a tônica no mundo nesse momento que vivemos. Vimos isto acontecer com a família, com as mulheres,
com a nossa música. E agora estão fazendo isso com os filmes e até com a nossa língua portuguesa. O mundo está vivendo um momento que pessoas, um grupo, está impondo à força as suas ideologias. E parece que são um bando de crianças, no recreio de uma escola infantil, que se juntam em grupos e começam a apontar para o coleguinha, gritando assim: gordinho, gordinho, ou fracote, fracote. Ou o Kiko, fazendo bullying com Chaves, né? Pirralho, pirralho. Fazem desse jeito com as pessoas. Esquerdista, esquerdista. Conservador, conservador. Isentão, isentão. E eles então começam a colocar todo mundo dentro de caixas rotuladas. E o pior é que as estatísticas dizem que esses grupos somam 1% da população do mundo. Mas eles estão conseguindo se organizar e dividir a sociedade em grupos. Você que é assim é desse grupo, dessa caixa, rotula. Você que é assado é daquele grupo, é daquela caixa, e rotula. E quem não entra nessas caixas é vilipendiado, execrado, atacado. E quem entra pode fazer o que quiser, porque faz parte do grupo. E acredite, eles dizem que quem defende, por exemplo, o não aborto, é um moralista cristão, como se ser moralista ou ser cristão fosse alguma coisa feia ou algum crime. Mas eles dizem, numa entonação como se aquilo fosse errado, e mobilizam a trupe para atacar quem quer que seja que defenda a vida e principalmente que se diz cristão. E a coisa chegou a tal ponto que hoje no Brasil, o político que disser que é cristão é lixado nas redes sociais. E aqui entra um segundo ponto grave. Transformaram a vida em bandeira política. Dizendo, por exemplo, quem está da direita não defende o aborto, e quem está da esquerda defende o aborto. E aí começa a polarização e as brigas e os ataques e os bullying. Só que isso é uma grande mentira. Eu conheço pessoas da direita que defendem o aborto, e conheço pessoas da esquerda que abominam o aborto. Mas quando a gente analisa esse comportamento, eu não sei você, mas eu consigo identificar mentes como se fossem, na antiguidade, os bárbaros, que aparentemente desorganizados, agiam extremamente afinados a fim de atingir os seus objetivos. E não é por acaso que eles têm esse comportamento e parecem esses bárbaros. É porque, em sua grande maioria, são eles retornando à crosta da terra, para reencarnados terem as suas últimas oportunidades de remissão, de reparação. O problema é que eles são agressivos e muito inteligentes. Eles chegam ocupando os espaços. Espaços de direção, espaços de gestão. Porque assim eles facilitam e coordenam a implantação dos seus costumes, das suas ideologias. Hoje nós vemos eles na classe política, nós vemos nas grandes empresas, nós vemos na indústria do entretenimento, transformando o entretenimento num Frankenstein, onde se junta pedaço de tudo e joga ali, e começa então a tirar a graça das coisas. O problema é que eles são a minoria.
E alguém fala assim, ué, mas se eles são a minoria, por que fazem tanto barulho assim? Vamos perguntar para Kardec. O Livro dos Espíritos, questão 932. Kardec pergunta: por que no mundo frequentemente a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? Resposta dos Espíritos: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses, os bons, quiserem, preponderarão. Está explicado. A parte da galera do bem não faz nada. Fica só estranhando, falando, comentando, chorando. Enquanto a parte do mal ocupa os espaços e avança. Felizmente, nós já podemos começar a perceber reações. Grupos de pessoas que começam a descortinar esses planos, essas ações, e mostrar quem são essas pessoas. Ah, mas isso não faz parte da transição planetária? Pode perguntar aí um espírita de plantão. E sim, isso faz parte da transição planetária. Porque, como eu disse, muitos espíritos com caráter doentio e ignorante estão reencarnando e se impondo. E estão conseguindo colocar os seus ideais, o seu modo de vida, de maneira que formam então culturas e vão formando ideias. Aí, o que poucos sabem é que isso não está... Sim? Pois não. Se você aguardar um pouquinho, nós falaremos isso hoje, tá? Mas, voltando ao assunto então. O que poucos não sabem é que isto que aparentemente está uma bagunça, está sob rigoroso controle do Mestre Jesus, que permite que esse tipo de coisa aconteça para que as pessoas possam mostrar quem são. É a separação do joio e do trigo, que há uma ou duas palestras atrás nós comentamos. São esses eventos, são esses movimentos que fazem com que as pessoas mostrem com que se afinizam e com que realmente são, para que cumpra-se a fala de Jesus em O Sermão do Monte: os bons herdarão a terra, enquanto os demais, que não se enquadrarem em um planeta de regeneração, serão levados para evoluir em mundos primitivos até ter condição de retornar sem tocar o terror que estão tocando. Porque é por isso tudo que eu falei, é que cabe a nós espíritas conscientes orientar, esclarecer e amparar. E é isso que nós vamos fazer na nossa reflexão de hoje. Então, começando a palestra, como eu disse, nós vivemos em um mundo de contradições. E uma das principais contradições é a desinformação. Hoje, com um aparelhinho desse aqui, que todo mundo tem na palma da mão, qualquer um pode acessar qualquer tipo de informação em qualquer língua que chega traduzido. Mas as pessoas preferem ficar conversando nada em redes sociais, fazendo coisas menos nobres nas redes sociais. Aí vão ficando um grupo de pessoas sem informação. Mas em relação à defesa do aborto, podemos identificar dois grupos de pessoas. Os que defendem o aborto por não conhecer a realidade espiritual, por não conhecer a realidade que envolve os bastidores no plano espiritual de um aborto. E temos as pessoas que são militantes ideológicos e que defendem o aborto criminosamente apenas
puro oportunismo e para levantar uma bandeira para seguir em frente com a imposição das suas ideologias. Agora, em relação a isso tudo, nós precisamos entender duas coisas básicas. A primeira coisa é que todos deveriam entender que não adianta liberar o aborto via lei. Não cabe ao Estado a agressão à vida, não cabe ao Estado o direito de matar. O Estado que mata declara a sua falência ético-moral. Sem falar que a liberação gradual do aborto, ela é o primeiro degrau de uma longa escada que vai culminar em muita coisa ruim. Começam liberando o aborto dos anencéfalos. Depois começam liberando o aborto até o 3º mês. Depois começam, como em alguns países da América do Sul, liberando o aborto até 7º mês. Aí mais tarde, liberam a morte de idosos através da eutanásia. Depois, mais tarde, liberam a morte de deficientes físicos, o que é chamado de eugenia. Porque essa escalada, ela já foi vista no mundo, foi assim que aconteceu. Quando Adolf Hitler assumiu o comando da Alemanha em 1935, um dos seus primeiros decretos foi liberar o aborto. Depois veio a Noite dos Cristais, que foi o ataque e matança de judeus, e mais tarde o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus e mais 4 milhões de pessoas de outros países. O segundo ponto é que falar que a vida começa na 13ª, na 16ª ou a uma semana é algo que não condiz, porque ou é ignorância, ou é oportunismo, ou é mentira. Vejamos. O que diz a doutrina espírita? Bom, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Em outras palavras, em que momento começa a vida? Os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, onde é a concepção? Quando o espermatozoide penetra o óvulo. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Aí alguém pode falar assim: beleza, você é um religioso. Eu nem tenho religião, eu acredito na ciência. Ótimo. Então vamos ver o que a ciência fala? Beleza. Todos que estudam alguma área de saúde, estuda hoje embriologia no livro Embriologia Clínica de Kate Moore. Kate Moore é considerado o papa da embriologia clínica no mundo. Eu fui pesquisar o livro dele para comprar, custa R$580. Mas enfim, no capítulo 1 do livro, na introdução ao desenvolvimento humano, a ciência afirma: o desenvolvimento humano é um processo contínuo que inicia quando um ovócito, óvulo, de origem feminina é fecundado por um espermatozoide de origem masculina. A divisão celular, a migração celular, a morte celular programada, a diferenciação, o crescimento e o rearranjo celular transformam o ovócito fecundando o zigoto, uma célula altamente especializada e tipicamente em um organismo humano multicelular. O que é zigoto? Mais abaixo, isso é o primeiro capítulo, esse é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Logo a mais ele vai dizendo o que é o zigoto, o que é espermatozoide, o que é tudo.
E lá eu destaco. Zigoto. Esta célula resulta da união do ovócito ao espermatozoide durante a fecundação. Um zigoto, ou embrião, é o início de um novo ser humano. Ponto final. O médico que fala que não é vida, não estudou. O médico que defende o aborto, não estudou e está infringindo o seu juramento, que quando se formou, fez o juramento de defender a vida em todas as circunstâncias. Então, tanto a doutrina espírita quanto a ciência afirma a vida começa no momento da fecundação. Qualquer ação a partir daí é aborto, é a morte. Posto isto, vamos entender especificamente por que o Espiritismo não aprova o aborto. E aqui, eu elenquei 5 pontos e um bônus, 6 pontos, que vão a fundo para explicar por que a doutrina espírita não apoia o aborto. O primeiro ponto é o planejamento reencarnatório. Reencarnar não é assim, vamos reencarnar e está tudo certo. Não. O espírito, quando ele toma ciência da necessidade de reencarnação, detalhe, aqui, todos os exemplos que eu der, são de espíritos medianos, como todos nós aqui. Espíritos que já possuem um certo esclarecimento, um certo conhecimento. Porque em espíritos mais imperfeitos, primitivos, o processo é um pouco diferente, mas na essência é a mesma. O espírito, quando se dá conta da necessidade da reencarnação, ele procura ajuda, ou ele é convidado para retornar à Terra por alguma necessidade própria para ele. Quando então é deferido que vai acontecer a reencarnação, grupos de espíritos começam a organizar a família que vai receber. Quando todos vão reencarnar, ainda estão em espíritos, eles são reunidos em várias reuniões, onde se discutem o traçado da vida de cada um, como que vai acontecer. Você vai nascer primeiro, depois você nasce, lá pelos tantos anos vocês irão se conhecer, irão casar-se, e ele então vai vir como filho, ela vai vir como filho. Existe um planejamento. Ou nem sempre isso é possível, quando acontece que o pai e a mãe já está reencarnado, e o espírito precisa reencarnar, a família, em princípio, precisa aceitar que aquele espírito reencarne, para que seja uma gestação boa, uma gravidez tranquila, e uma vida tranquila. Então, são chamados ao plano espiritual no desdobramento do sono, participam de várias reuniões de planejamento. Vamos ao exemplo. No livro Ação e Reação, André Luiz, junto com o instrutor Druso, mergulha nas esferas inferiores para fazer estudos. E lá eles chegam no local que mais parece um mosteiro no meio de uma zona trevosa, bastante feia a descrição, conhecida como Mansão da Paz. Lá, André Luiz conhece Silas e Hilário, 2 assistentes, fiéis trabalhadores da Mansão da Paz, que o acompanham no desenvolvimento de vários trabalhos. Num dado momento, Silas, Hilário e André vão até uma residência, onde vão tentar esclarecer 2 obsessores terríveis que estavam atacando uma família. Durante a conversa, Silas, tentando convencê-los de que devem deixar aquele movimento, ele então começa a narrar sua própria história. E André Luiz assusta, porque ele é um trabalhador da mansão. Silas então narra que na última reencarnação, ele foi o filho de uma família bastante rica, um filho único. O seu pai era um advogado bem-sucedido, a sua mãe era uma católica fervorosa, que vivia dando a ele conselhos para que ele pudesse ser alguém na vida,
Ele então faz medicina, mas não no intuito de ajudar. Como ele mesmo diz, eu fiz medicina para poder explorar os enfermos ricos. Dado o momento da vida, a mãe de Silas desencarna. O seu pai, já por volta dos 60 anos, para não ficar sozinho, se namora com uma moça que tem a idade do filho, e ele então já não gosta. Ele olha para aquela menina e a vê como uma alpinista social, como alguém que aproximou do seu pai para tentar herdar a herança. Eles se casam e Silas começa a tramar formas de afastar a moça da família. O tempo vai andando e até que a Aida, que é o nome dessa menina, ela começa então a se mostrar como é na vida e Silas vai acompanhando. Chega um momento que o pai de Silas adoece. Adoece, fica de cama e ele fica mais preocupado ainda, não com a morte do pai, mas com a condição de que se o pai desencarnar de repente, ela vai ter que dividir com ele a fortuna. Até que um certo momento, tem um evento social, o pai dele é adoentado, não pode ir, pede que ele vá representando e que leve a Aida. Ele leva, e lá nesse evento social, conhece Armando, que é o primo de Aida, que na solteirice da Aida havia tido um affair, um rolinho com ela. Ele então percebe ali a sua grande chance. Convida Armando para frequentar a sua casa, para sair com eles em determinadas ocasiões, e vai aos poucos aproximando a Aida do primo que já tinha tido um namorico. Até o ponto que a coisa esquenta e eles começam a ficar. Era o que Silas queria. Ele então arma o flagrante. E numa determinada noite, que a Aida estava no quarto com o primo, ele chama o pai e dá o flagrante. Para encurtar a conversa, ela acusa o pai de já estar velho, de não prestar para dar a ela a assistência que o corpo jovem dela pode ter, e por isso que ela havia traído. O homem entra numa depressão profunda, e Silas fica totalmente feliz, até que, sem ninguém explicar, a Aida aparece morta, envenenada. Os médicos atestam que foi suicídio, algo natural e esperado, porque ela vivia uma situação muito difícil. O velho, então, com aquela situação da morte de Aida, mergulha ainda mais na depressão, e já nas agonias finais da morte, da vida, chama Silas e confessa que ele havia envenenado ela aos poucos, colocando dentro do vidro de bicarbonato de sódio o veneno que ela ia tomando todos os dias até morrer. Só que aquilo corroía ele de remorso. Ele sentia que tinha sido muito cruel e acaba desencarnando. Silas então toma conta da herança, mas desenvolve uma culpa. Porque lembra que a Aida foi envenenada graças ao que ele fez e que indiretamente levou à morte do pai. Gera-se então uma série de acontecimentos. Ele viaja para a Europa para tentar esquecer, volta, vai para a casa de amigos, até que um dia, ele com desarranjo intestinal, vai até a cozinha, pega o bicarbonato de sódio, mistura na água e toma. E se vê envenenado sem querer. Entra no plano espiritual numa situação muito terrível. E aí transcorre toda aquela problemática, ele é aproximado do pai. E ali eles veem a necessidade de reencarnar. Porque só através da reencarnação, ajudando a Aida que estava nos planos mais inferiores, é que poderiam se ver bem com a sua consciência. Só que tem um detalhe, eles não sabiam onde estava a Aida. Eles tinham que procurar a Aida porque fazia parte daquele processo, mostrando que o planejamento reencarnatório às vezes é muito complexo. Pode-se demorar anos para depois ser eliminado num simples aborto.
O segundo ponto que a doutrina espírita não apoia o aborto é porque existe uma preparação para a reencarnação. Organizada a família, esse espírito que vai reencarnar vai para departamentos especiais nas cidades espirituais, onde técnicos especializadíssimos trabalham no mapa genético do novo corpo, fazendo a junção do genoma do pai com o genoma da mãe, e com as marcas kármicas que aquele espírito traz no seu perispírito das reencarnações anteriores, formulando inclusive um modelo em 3D de como será o futuro corpo. E isso se dá de uma maneira muito primorosa. Exemplificando, no livro Missionários da Luz, narra que a cidade espiritual de Nosso Lar tem uma instituição gigantesca de preparação de reencarnação. E André Luiz, então, se vê na oportunidade de conhecer essa parte que ele não conhecia, e lá, junto com Alexandre, ele é recebido em um dos departamentos por Josino, que explica para ele como é a reencarnação. Ele vê entusiasmado modelos de corpos masculinos e femininos, feitos em uma substância muito tênue, transparente, brilhosa, mostrando cada detalhe de cada sistema do corpo. Josino então leva ele até um outro departamento, onde ele conhece Manassés. Manassés então mostra para ele, em uma sala gigantesca, a quantidade de trabalhadores com telas, onde ali estão sendo planejados os corpos de todos que estão ligados à cidade e que irão reencarnar. Até que num dado momento, nesse instante, entra Anacleta. Anacleta é uma trabalhadora muito conhecida no plano espiritual e fala: o planejamento dos corpos dos meus filhos e o meu já está pronto. Josino então aproxima para conversar e mostrando para André Luiz. E nós podemos resumir a conversa dizendo que Anacleta iria reencarnar porque ela precisava fazer um reajuste muito grave. Na sua última reencarnação, ela havia sido uma mãe resoluta, uma mãe que não educava os filhos, que não falava não para os filhos, que não ensinava os filhos a conviver com perdas, com frustrações desde cedo, que não ensinou os filhos a trabalhar desde cedo. Resultado, ela desencarnou, e os filhos se embrenharam pela vida mundana, se lançando a toda sorte de prazeres e de viciações. E estavam naquele momento vivendo em esferas inferiores, com muita dor e sofrimento. E ela precisava voltar e receber novamente os 3 filhos, os 4 filhos, aliás, para poder promover os reajustes desses filhos. Com detalhe, por conta da vida que levaram, 2 deles iriam reencarnar paralíticos. O outro iria reencarnar com deficiência mental. E a menina, que seria o apoio que ela receberia numa viuvez precoce, também teria muitos problemas para reajustar. E aqui eu abro um parêntese. Imagina se ela reencarnada faz ultrassom e descobre que o filho é paralítico e aborta. Ou depois de 3 filhos deficientes, ela aborta a 4ª filha, dizendo: eu não quero ter mais filhos deficientes, e aborta aquela que seria o seu arrimo nas fases mais difíceis da vida. O terceiro ponto é o processo reencarnatório. Os processos reencarnatórios são cada um de uma maneira que tendem ao infinito. Cada reencarnação é de um jeito. No entanto, a reencarnação, em essência, ela é organizada por espíritos construtores, que são espíritos especializados, que preparam o perispírito do espírito que vai reencarnar para ligá-lo ao embrião no momento da fecundação. E ali, enquanto o bebê está desenvolvendo, o perispírito vai também tendo um processo
para que quando nascer, como diz o Livro dos Espíritos, é quando junta o espírito no corpo. Isto é algo extremamente sério. Porque naquele momento em que se é ligado, os espíritos respeitam a intimidade do casal. E André Luiz é orientado que os casais que se amam, que se respeitam, recebem também o respeito dos instrutores que não participam da relação sexual. Eles chegam, depois de 1, 2 horas da relação, onde o casal geralmente já está descansando, porque o caminho que o espermatozoide leva até encontrar o óvulo, leva entre 1 e 3 horas. E ali eles promovem. No livro Missionários da Luz, tem a descrição linda da reencarnação de Segismundo, que não vai dar para a gente narrar por causa do tempo. E lá mostra exatamente esse processo. O quarto ponto são os bastidores do aborto. O que é que acontece do outro lado, enquanto está se planejando ou executando o aborto. E aqui eu digo, se todos soubessem o que se passa por trás das cortinas da invisibilidade, sequer falava de aborto. Trava-se verdadeiras batalhas entre aqueles que querem abortar e o espírito que vai ser abortado, que não quer ser morto. Porque depois de passar por todo esse processo que nós narramos, às vezes esperando na fila literalmente, por décadas, vai ter o seu momento frustrado. Imagina você, que passa uma vida inteira juntando tudo quanto é migalha do seu salário para poder construir a sua casa. E depois de 30 anos de privações, você não comprava quase que nem roupa para juntar dinheiro, quando você vai ao banco, sua conta está limpa. É quase isso que esses espíritos sentem. No livro Mundo Maior, André Luiz acompanha a saga de Cecília, que é uma menina jovem, filha de família rica, que foi criada sem conhecer o trabalho, sem conhecer as privações. Depois de desencarnar da mãe, ela então se joga na vida mundana e vai curtir a vida. Aos 20 anos, nova, bonita, se permite a todo tipo de licença, de vícios e tudo mais. Só que ela trazia desde cedo a presença de um inimigo do passado, um obsessor que a acompanhava. E como um dos objetivos da reencarnação é promover a união e esse perdão, fatalmente, os inimigos reencarnam na família. E não foi diferente. Nessa sua vida de prazeres, ela engravida numa relação fortuita, e ali é ligado a ela aquele espírito. E ela não aceita. Ela quer porque quer abortar, porque ela é muito nova, ela tem 25 anos, o pai jamais aceitaria. E outra, o que a sociedade falaria naquela época, década de 1930, 40, de uma moça de família tradicional, mãe solteira. Ela procura médicos que se recusam a abortar. Ela então começa a tomar medicamentos para abortar, até que por fim, ela contrata uma enfermeira, e é nesse momento que André Luiz chega com Calderaro, e aí encontram convulsionando sobre a cama por efeito do remédio, e ali eles veem a luta mental entre ela e o espírito que implora para não ser morto, que implora para ter aquela oportunidade, porque ele iria amá-la apesar de tudo. E em pensamento ela dizendo, eu não te aceito, eu vou te matar. Ela então, através de uma sedação que a enfermeira inspirada por Calderaro dá, ela é tirada do corpo, encontra a mãezinha espírito que dá conselhos, ela agride a mãe e diz que não, volta, acorda e diz para a enfermeira, eu quero que faça agora. A enfermeira então procede o aborto, como eu expliquei. Só que ali, o espírito está tão jungido ao perispírito,
que ele, em revolta, disse: então, já que você vai me matar, eu também vou te levar. E começa ali uma descarga energética muito grande, que vai culminar numa hemorragia gigantesca. E ela desencarna, entrando para o plano espiritual como homicida e suicida. O quinto ponto são as consequências na saúde mental. E aqui eu quero que prestem muita atenção. Porque deveria ser fácil imaginar que o corpo feminino, tão bem preparado para a maternidade, não poderia agredir uma vida através do aborto e isso passar em branco. Houve na Noruega um estudo de caso, intitulado Curso da Saúde Mental após Aborto Espontâneo e Provocado. Detalhe: a Noruega tinha na época 4,6 milhões de habitantes, um país pequeno. 9 mil abortos espontâneos por ano. 15 mil abortos provocados por ano, porque lá o aborto é permitido até a 12ª semana de gestação. E por ser um país ateu, não tem pressão sobre as mulheres que abortam, nem pressão social, nem crítica. Pois muito bem, fizeram um estudo longitudinal de 5 anos pela Universidade de Oslo, na Noruega, no seu departamento de Ciências Comportamentais e departamento de Ginecologia Obstetrícia do Hospital Bursenhek, em Drammen, na Noruega. O Instituto de Ciências Básicas de Medicina. Detalhe, esse estudo foi publicado na revista BMC Medicine em 2005. Foi avaliado em até 5 anos o impacto do aborto na saúde mental de 120 mulheres. O que eles fizeram? 120 mulheres, a metade teve aborto espontâneo, a metade aborto provocado. Eles avaliaram o resultado depois de 10 dias, depois de 2 anos e depois de 5 anos. Depois de 10 dias, as mulheres que tiveram aborto espontâneo estavam em luto, porque elas queriam engravidar. As que tiveram aborto provocado estavam felizes, aliviadas. Depois de 2 anos, as que tiveram aborto espontâneo, umas se lembravam, outras não. Umas já haviam tido outro filho, outro já tinha reconstruído a sua vida. E aquelas que haviam tido o aborto provocado nem se lembravam. 5 anos depois, a coisa mudou de figura. Aquelas do aborto espontâneo nem se lembravam. Já tinham suas vidas normais. Mas as que provocaram aborto apresentavam grave agravo na sua saúde mental. E a conclusão aqui é o seguinte: o grupo de aborto provocado apresentou scores significativamente maiores que o grupo de aborto espontâneo. E a população geral, entre 2 e 5 anos. A conclusão é que o aborto provocado promove um sério agravo à saúde mental e à qualidade da vida das mulheres. Tem outro estudo. Rapidamente. O outro estudo foi o efeito do aborto sobre a saúde mental das mulheres, na Nova Zelândia, e foi publicado no British Journal de Psychiatry, em 2008. Conclusão: mulheres submetidas ao aborto provocado apresentam índice de transtorno mental cerca de 30% superiores às mulheres da população em geral. O aborto provocado é um procedimento traumático com repercussões graves para a saúde mental da mulher, produzindo um luto incluso. 6. Consequências físicas e espirituais. Aqui o tempo não vai dar porque eu preciso terminar o conteúdo. Mas eu me lembro quando eu acompanhava meu pai no sanatório de uma jovem de 18 anos, internada louca. Louca. Porque ela não parava de ouvir dentro da cabeça gritos e choro de criança. Ela só tinha sossego sedada. Porque tudo que ela fazia, até quando ela colocava um fone com música alta, ela ouvia. Foi revelado depois de algumas semanas, uma reunião mediúnica, que ela havia feito um aborto, só que o filho, o espírito do filho, ainda estava ligado ao útero dela. E o desespero e a dor do filho, ela ouvia pelo fio fluídico. O outro caso que me marcou muito foi de uma mãe, que chegou lá também enlouquecida, dizendo que ela tinha enlouquecido porque a filha estava numa depressão gigantesca, querendo se matar.
quando fomos descobrir, ela estava sendo obsidiada pelo espírito que iria reencarnar pela filha. Ela obrigando a filha a abortar. A dor que aquele aborto causou ao espírito, a frustração que o aborto causou ao espírito, fez com que ele voltasse contra a mãe, levando ela à loucura. Sem falar nas consequências físicas, porque ao lesionar o aparelho genésico, a mulher lesiona o seu perispírito. E fatalmente, não sempre, fatalmente nas próximas reencarnações, será uma dessas mulheres que vão trazer problemas severos de reprodução, passando a vida inteira lutando para ter um filho e não conseguem, porque quando tiveram, abortaram. Pena que a senhora que perguntou saiu, acho que ela não teve paciência de esperar. Ela perguntou por que ninguém fala em seminários nem nada sobre o aborto por estupro. Eu falei que eu ia comentar. Pois bem, e no caso de estupro, eu posso abortar? A primeira coisa que a gente fala é o seguinte: a mulher que foi estuprada já sofreu uma violência gigantesca. Você vai impor uma segunda violência, que é o aborto? Ela já vai sofrer o trauma do estupro para o resto da vida, você ainda vai causar um agravo da sua saúde mental, como mostrou as pesquisas, que todas vão passar em algum momento da vida? Segundo ponto, assim como a mulher é vítima, o bebê gerado também é vítima. Se tem um inocente nessa história, é o bebê. Portanto, precisa ser respeitado. Ah, mas eu não vou dar conta de conviver com um filho correndo para lá e para cá e olhando para ele, sabendo que ele foi gerado no estupro. Não precisa. Se depois de você receber o filho, ele sugar a primeira vez, ele não desenvolver um amor gigantesco, dê para adoção. Hoje no Brasil existem mais de 50 mil casais na fila para adoção. Não precisa matar. Só que como nós somos espíritas, nós precisamos analisar mais profundamente. E não ficar só nesses argumentos. O Espírito Camilo, através do nosso Raul Teixeira, diz: na terra pode existir muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 852, Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir, a desgraça está em seu destino? Por exemplo, a pessoa que sofreu um aborto, aquilo estava no destino dela? Resposta: são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, que é quase sempre a consequência de vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Quem garante, como espírita, que a mulher estuprada já não foi no passado um estuprador? Eu me lembro de uma história de uma jovem que tinha muita dificuldade de relacionamento. Ela começava a namorar, não queria mais, ela enjoava, enfim. Levaram para a psicóloga, nada. Levaram para cá, nada. No centro, nada. Até que encontrou um terapeuta espírita, que fez anamnese, não encontrou nada, então resolveu fazer com que ela fizesse a regressão de memória através da hipnose. Ela então se viu no passado recuado, como uma camponesa em um pequeno assentamento próximo de uma cidade. Os pais saindo para trabalhar, ela ficava para cuidar, porque era muito jovem. E sempre que ela precisava comprar víveres na cidade, ela tinha que passar pelo trieiro em meio à mata. Numa dessas vezes, voltando, ela sente uma mão na nuca e é jogada no chão e sente o peso de um corpo, o mau cheiro, o mau hálito, o suor e a risada sarcástica. Aquele homem então a estupra e libera. Ela volta para casa, não consegue lidar com aquela situação e no outro dia se enforca. Ele então volta mais recuadamente, onde ela se vê
como um guerreiro líder de uma tribo, que tinha por costume invadir cidades, invadir tribos, para poder roubar as coisas, porque era assim que eles sobreviviam. E ele tinha um modo operandi próprio. Todas as mulheres da cidade, ele estuprava inicialmente. Então ela entendeu o porquê daquele estupro. Ali ela entendeu por que aquilo aconteceu. Mas aí alguém fala assim, mas eu aprendi no Espiritismo que ninguém nasce para ser assassinado, para ser agredido. Verdade. Só que eu não falei nesse ponto. Porque existe esse planejamento, mas também existem as ocasiões para que as coisas aconteçam. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, é necessário que aquilo aconteça. No entanto, quem fizer vai responder amargamente. Em O Livro dos Espíritos, questão 526, Kardec pergunta: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de se de algum acontecimento? Por exemplo, o homem tem que morrer sobre uma escada. O homem tem que morrer, sobe uma escada e a escada se quebra, e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que se desse o cumprimento do destino daquele jeito? Os espíritos respondem: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para os derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino dele perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiram a ideia de subir na escada em questão. Ou seja, a escada quebrou porque ele tinha que morrer daquele jeito? Não. Os espíritos não agem dessa maneira. A escada estava podre, eu não aguentaria o peso, então ele é inspirado a ir lá. A mulher foi estuprada porque passou ali? Não. Ali tinha um estuprador que estava ali esperando a mulher, e aquela que tinha no seu marco kármico passar por aquilo, foi inspirada para ir lá para que acontecesse. É necessário que venha o escândalo, mas é daquele por quem vier o escândalo. Joana de Ângeles fala: absolutamente nada nos acontece se não for do nosso merecimento. Então, para encerrar, nós não podemos esquecer que a espiritualidade maior se utiliza de todos os expedientes para nos encaminhar à reencarnação. E que na maioria dos casos, os espíritos que chegam à reencarnação, e são aqueles gerados no estupro, se tornam inevitavelmente grandes amigos da mãe, quando não, os seus arrimos durante a reencarnação. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia, e mais uma vez eu lamento daquela senhora ter saído antes. Mas para encerrar de vez, voltemos ao caso da menina de 11 anos que foi estuprada no sul. Em Lucas capítulo 12, versículo 2, anota: nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem há de escondido que não haverá de ser conhecido. 2 semanas depois daquele aborto, ou melhor, daquele assassinato, porque já estava uma criança feita, não que antes seria diferente, claro, o jornal Gazeta do Povo traz a notícia que está na internet e que eu vou ler integralmente. Jornal Gazeta do Povo, sábado 9 de julho de 2022. Uma matéria jornalística que narrou inicialmente o caso da criança de 11 anos, vítima de estupro e grávida de 7 meses, que teria sido mantida pela Justiça de Santa Catarina em um abrigo longe da família para evitar que fizesse aborto, levou à publicação de uma nota do Ministério Público Federal. Nela, o órgão recomendou que fosse procedida a retirada do feto, independentemente do período gestacional. A reportagem, publicada por um veículo
pró-aborto, nessa segunda-feira 20, gerou grande repercussão, comoção e fez com que diferentes atores políticos e entidades da sociedade civil se manifestassem pedindo que o aborto fosse feito com urgência diante da pressão. O hospital, que inicialmente havia se negado a realizar o procedimento, alegando que as normas de justiça só permitem a realização do aborto até a 22ª semana, acabou cedendo e a interrupção da gravidez foi realizada nessa quinta, dia 23. A reportagem, no entanto, omitiu a reportagem do site pró-aborto. A reportagem, no entanto, omitiu um importante elemento da narrativa, que foi informado pelo delegado Alisson da Costa Rocha, da Polícia Civil de Santa Catarina, responsável pela investigação do caso. Presta atenção. A criança teria ficado grávida após ter relações com um adolescente de 13 anos. A Gazeta do Povo apurou também que o jovem é filho do padrasto da menina e que reside na mesma casa em que a menina morava. O pedido para o acolhimento institucional da criança, determinado pela juíza Joana Ribeiro Zimmer, partiu do Ministério Público de Santa Catarina justamente para afastar a menina do risco de novos abusos. Apesar disso, em trecho da reportagem, há menção ao abrigo como cárcere. A ocultação de informações sobre o perfil do possível autor do ato sexual causa estranheza, uma vez que a matéria apresenta uma diversidade de pormenores no caso, com direito ao vazamento de dados sigilosos do processo, que corria em segredo de justiça, além de não mencionar a provável participação de um menor. Em vídeo editado pelo mesmo jornal, no qual são mostradas imagens da audiência, o veículo refere-se ao autor do ato sexual como um homem estuprador. A criança também é questionada se o homem que estuprou concordaria de entregar o bebê à adoção, informa antes de mostrar a cena. Em entrevista à Gazeta do Povo, o delegado Alisson da Costa Rocha afirmou que o ato sexual entre a menina e o adolescente que engravidou não foi uma excepcionalidade, e o relacionamento afetivo entre os dois era mantido anteriores à concepção. Durante as investigações, segundo Rocha, foi identificado que a menina consentia e que em nenhum momento houve violência ou indução de forma unilateral para a prática do ato sexual. Mesmo assim, segundo a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, considera-se estupro de vulnerável quando há presunção absoluta independente do envolvimento amoroso ou consentido por parte da vítima. E agora? Como é que faz? Eu queria perguntar isto para aqueles que defenderam o aborto e que foram manipulados. Percebe a gravidade da falta de informação? Percebe a gravidade que é ter uma vida de gado? Não nos enganemos. Cada um responderá pela sua cota parte, com a própria consciência. Que tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Eu me sinto nesse momento uma reflexão tão profunda, um entendimento das leis de amor. E o Carvalho foi tão feliz que eu não poderia deixar de falar isso aqui. Nesse momento, eu tenho uma gratidão por Deus tão grande, pela doutrina espírita, que vem nos esclarecer nos mínimos detalhes, os pormenores da vida. E aí, então, eu digo, amado Mestre Jesus, obrigado por trazer o Consolador prometido, por nos amparar nos momentos difíceis,
trazendo a compreensão, fazendo com que possamos refletir profundamente. O que viemos fazer aqui, Senhor, se não aprender a amar, trabalhar a nossa fé de tal forma em confiar plenamente na direção que Deus nos oferece e não desperdiçar essa oportunidade de forma nenhuma. Envolva-nos todos, dá-nos de tua paz, de tua serenidade, dá-nos a compreensão da vida, que possamos criar resiliência, tolerância, paciência e amar profundamente. Inspira-nos, é nosso desejo hoje. Mas, Senhor, não estamos sozinhos. Tem aqueles que não estiveram aqui hoje e que talvez nem vão assistir essa palestra, mas que temos que ampará-los, envolvê-los em nossas vibrações amorosas. E é isso que queremos fazer agora. Senhor, que os bons espíritos levem energias regeneradoras a todos aqueles que se encontram inertes diante da vida, nas sarjetas da existência, para que possamos todos, Senhor, caminharmos em Tua direção, buscando a luz, que ainda é uma promessa, mas que já está em semente em nossos corações. Que possamos, Senhor, através de Teu exemplo, alavancarmos nossa existência e conquistarmos juntos a redenção de nós mesmos. Muita paz a todos. Que assim seja. Quem for receber passe, à esquerda. E quem for receber o tratamento aqui na frente.